Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei, aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Hoje a igreja celebra o martírio de Santo Estevão, o dia de Santo Estevão. A palavra de Deus está em Mateus 10, do 17 até o 22. Cuidado com os homens, eles vos entregarão aos sinédrios e vos flagelarão em suas sinagogas, e por causa de mim sereis conduzido à presença de governadores e de reis, para dar testemunho perante a eles e perante as nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados em saber como ou o que haveis de falar. Naquele momento vos será indicado o que deveis falar. Porque não serei vós que falareis, mas o Espírito de vosso Pai é que falará em vós. O irmão entregará o irmão à morte, o pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra os pais e os farão morrer. E sereis odiado por todos por causa do meu nome. Aquele, porém, que perseverar até o fim, este será salvo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Santo Estevão viveu verdadeiramente essa palavra. Quando lemos a primeira leitura de hoje, de Atos dos Apóstolos, lá nós vemos que muitos milagres e prodígios aconteciam pelas mãos de Estevão. Todos tentavam o acusar, o caluniar, porém ninguém resistia à sabedoria do Espírito Santo que falava através dele. Ou seja, é uma realidade muito pertinente com o que nós estamos vendo e vivendo no mundo de hoje. Bispos que estão sendo colocados nos bancos de réus, tanto na Ásia como na América, na África também, muitas perseguições, e perseguições não só por conta de atos, mas também perseguições às palavras. Essa profecia que Jesus diz aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, isso está acontecendo no Brasil e no mundo. Só não vê quem não quer ver. Porque existe uma parte da população que não enxerga ou não quer ver, até dentro da própria igreja. Fingem que isso não está ocorrendo, que nós não estamos sendo moderados por palavras. Existe, parece que, escamas nos olhos, como aconteceu com São Paulo apóstolo, que depois que recebe a oração, cai as escamas dos seus olhos, ele volta a enxergar. Existem muitos cristãos, muitos católicos principalmente, que estão cegos, não estão vendo que essa profecia de Jesus já está ocorrendo. Pois bem, o que faremos então? Nós deixaremos que o Espírito Santo fale por nós. Não há outra maneira de defesa, não há outra maneira de se defender dessas situações. A palavra de Deus é muito clara. Não se preocupe com o que haveis de dizer, o que haveis de falar, pois o Espírito Santo falará em vós. Vão ocorrer todas essas perseguições, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E você, meu irmão, minha irmã,
Você. Você tem perseverado, você tem vivido verdadeiramente como a palavra de Deus, a Santa Igreja tem indicado? Viver em estado de graça, fugindo do pecado e lutando contra as coisas erradas desse mundo. Muitas vezes, como a palavra de Deus, vos acontecerão coisas por defender a própria palavra. A palavra é clara, a palavra é muito clara. Ela vai dizer que você será perseguido simplesmente por dizer que é cristão. Semana passada, nos Estados Unidos, ou não foi bem semana passada, mas eu acredito que uns 10, 15 dias atrás, a Bíblia já está sendo considerada imprópria, algumas partes da Bíblia. Na Suécia, já modificaram, algumas seitas protestantes já modificaram as palavras da Bíblia para que a Bíblia se enquadre conforme o mundo. Ou seja, tudo isso já tem ocorrido, todas essas palavras de Jesus já estão ocorrendo. Mas muitos falarão que não, que isso é apenas imaginação muito fértil. Não é imaginação fértil. É a profecia que está se cumprindo das palavras de Jesus. Vocês podem até falar que essas palavras de Jesus foram palavras para a perseguição que ocorreu contra os cristãos nos primeiros séculos. Claro, foi sim, mas ela continua atual. Porque ele fala da perseguição nos primeiros séculos e ele fala também da perseguição no final dos tempos. Então, essa palavra é o que está ocorrendo no Brasil e no mundo. Perseveremos até o fim, com o joelho no chão, rosário na mão, Santa Missa, comungar em estado de graça, sacramentos em dia, vivendo verdadeiramente os ensinamentos da igreja. Daí não tem erro, meus irmãos. Quanto a isso, não tem erro. É viver o que a igreja ensina, o que a palavra ensina, o que a verdade de sempre ensinou. Vivendo isso, não tem erro. Nós galgamaremos, nós buscaremos, nós subiremos em busca da santidade e do céu. Quanto àqueles que acusam, esses um dia prestarão contas a Deus, como nós também prestaremos. Só vai haver a diferença de que dos fiéis para os infiéis. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei. Um beijo grande dentro do seu coração.